Nesse vídeo eu vou mostrar para você cada detalhe, cada campo para que você faça o preenchimento perfeito do formulário DS-160, o principal formulário para a solicitação do visto americano. Fica comigo até o final. Olá, solicitante de visto americano, tudo bem com você? Eu sou o David Leite, um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Nalvistos. Hoje venho trazer um vídeo que vocês me pedem muito para eu fazer atualizado, que é ensinar a fazer o preenchimento do formulário da S160, né? Quem conhece o canal sabe, eu já fiz um vídeo que tem mais de 1 milhão de visualizações, que já ajudaram milhares de pessoas a preencher esse formulário. Só que esse vídeo já faz quase uns 5 anos, né, que foi postado. Então, algumas coisas mudaram no formulário, né? E eu vou mostrar para vocês como fazer o preenchimento atualizado para agora, tá? Para esse ano de 2025, tá ok? E é claro, enquanto esse vídeo estiver no canal, ele estará atualizado, tá ok? Se tiver mais alguma novidade, estarei trazendo para vocês. Então, se esse tipo de vídeo te agrada, pode trazer um conteúdo bacana, relevante para sua solicitação, para o seu pedido de visto, só peço uma gentileza, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, só assim eu sei se vocês gostam que eu posto esse tipo de tutorial, né, esse tipo de passo a passo, e assim você também ajuda a propagar aqui o vídeo para pessoas que precisam de ajuda para solicitar o visto americano, tá ok? Então, sem muita demora, vamos pro vídeo. Solicitante, vamos lá. Então, assim, ó, primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá? É o quê? Sobre o site do formulário da S160, tá? Muitos de vocês vão notar que o preenchimento ele é chato de fazer, não só porque o formulário é grande, mas porque o site ele cai toda hora, todo momento, né? Todos os dias eu pego pessoas que ligam aqui na empresa falando, nossa, eu entro, aí eu preencho duas, três coisinhas e o site cai, eu entro e cai, e é assim mesmo, tá, gente? É um site para solicitar o visto americano para o mundo inteiro. Então, todos os países que precisam solicitar o visto através desse mesmo site, mesmo sistema. Então, por isso que às vezes eles acabam ficando congestionados, tá? Então, dependendo do dia, ele anda liso, você consegue preencher tranquilo, tá? Agora, dependendo do dia e horário, você não consegue preencher direito, né? É algo ali que requer muita paciência, tá? Então, sem muita demora, vamos para o site do DS160? Então vocês estão vendo, tá, solicitante, na tela de vocês aqui, o site oficial do DS160, tá? O link está na descrição aqui do vídeo também, tá? E primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá? Primeira coisa, antes de começar a preencher, como ele vai gerar número de aplicação, aplicativo, essas coisas, já pega o seu caderno e caneta, porque você precisa anotar, ou se você for mais da tecnologia, vamos dizer assim, abra o seu bloco de notas, como eu deixei aqui, tá? Para eu poder fazer as anotações aqui do visto americano, como você está vendo aí na sua tela, tá? Então, primeiro passo, deixa eu só atualizar aqui o site. O preenchimento, ele já começa, eu já vou começar dando uma dica, tá? Pelo celular dá para preencher? Dá, mas é horrível. Ele já é difícil pelo computador, pelo celular é quase impossível. Então, extremamente não aconselhável, lembrando que qualquer erro nesse preenchimento, o seu visto será negado, tá? Mais de 60% das pessoas que têm o visto negado é porque fazem um preenchimento ruim desse formulário, tá? Então é isso que eu vou mostrar para que você tenha mais chances de aprovação com preenchimento perfeito, tá? Então, no computador eu aconselharia usar o Google Chrome, tá? Você pode usar o navegador que você quiser, mas o Google Chrome eu gosto muito dele. Até porque muitas pessoas que pedem o visto não têm o inglês fluente, né? Então você pode usar aqui, ó, o tradutor, tá? Então você pode, o Google Chrome ele já deixa para você aqui traduzido, tá? Primeira dica, ó, você vai iniciar aqui, ó. Você tem que escolher o local onde irá solicitar o visto, né? Então clicando aqui, o que muitas pessoas já erram no começo, porque vê o primeiro Brasil aqui e já clica, né? E aí aqui tá Brasil, Brasília. Como no Brasil atualmente são 5 consulados, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, você tem que escolher o local onde você quer fazer a sua entrevista, tá? E mesmo que o seu processo é isento de entrevista, você tem que escolher a cidade onde então você vai lá entregar seus documentos, para quem não tem entrevista, tá? Então, se você, por exemplo, escolhe, que é o que muitas pessoas fazem, o primeiro Brasil que vê Brasília, aí a pessoa vem aqui em São Paulo fazer a entrevista, ou ir no CASB, na hora que chegar lá eles não aceitam. Falam, ó, amigão, seu documento ele tá para outra cidade. Então já começa por aqui, escolher com atenção, tá? No meu caso, eu vou fazer para São Paulo, tá?
Então o site ele já colocou aqui, abaixo aqui eu preciso colocar a CAPTCHA, né, solicitada, então vou colocando aqui, tá? Lembrando, tá, solicitante, que quem fizer o processo em Porto Alegre ou Recife, que são lugares que não tem o CASB, você tem que anexar foto aqui no sistema, né? Só que é lá para o fim do formulário, depois das perguntas de segurança, né? Você tem que anexar uma foto do solicitante, tá? Uma foto com os critérios, os requisitos do consulado. Se você estiver pedindo em São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro, não é preciso, porque essa foto será tirada no CASB, tá? Ou se for isento de entrevista, ser levada no CASB. Então vamos lá, ó. Primeiro passo, tá? Traduzindo aqui, ó. Vamos iniciar uma aplicação, tá? Já escolhi o consulado, a CAPTCHA, vamos iniciar. Então aqui vocês veem um textinho, né, que eles falando aqui de lei, de fraude, né, de abusos, enfim, que você concorda em passar informações, depois dê uma lidinha aí na sua casa, tá? Você vai ter que dar um concordo aqui, senão você não vai conseguir prosseguir. E aqui, solicitante, já é o seu número da sua aplicação. Esse que vai ser o número do seu documento consular. Então já vamos anotar aqui, ó, já tenho que pôr ele no meu bloco de notas, por quê? Porque se o site cair no meio do seu preenchimento e você não tiver anotado esse número, nem a sua pergunta e senha de segurança, que nós vamos fazer agora nesse momento, você vai perder tudo e vai ter que começar desde o início. Então isso aqui é de extrema importância você anotar no início, tá? Não deixa para depois. Então tá anotado aqui. Aqui são as perguntas de segurança. Você pode escolher que é uma pergunta senha, vamos dizer assim, né? Qual você quiser, ó. Vocês podem ver que tem várias aqui, tá vendo? Ó? Qual é o nome do seu amigo de infância favorito? Aí você vai escolher o que fica melhor para você, tá? No meu caso, eu vou escolher o nome da mãe da minha mãe, que é a minha avó materna, tá? Então eu vou deixar aqui Otília, tá? E vou anotar aqui, porque eu preciso lembrar da pergunta, né? Então, qual o nome da mãe da minha mãe? Tá? E aí já vou pôr aqui a resposta como ficou. Perfeito? Então, essa é a primeira etapa, tá? Continuar. Então, solicitante, estamos aqui na primeira página, tá, do formulário da S160, que são as informações pessoais, tá? Então, logo de início, vocês estão vendo aqui, ele pede os sobrenomes, né, e os nomes, e depois o nome completo, tá? Então, vamos colocar aqui, tá? Eu vou preencher esse formulário, como o vídeo que eu já ensinei a preencher, que bateu mais de 1 milhão de visualizações, naquela época eu preenchi, como eu, Davi, sendo empresário da Nalvistos. Esse preenchimento eu vou fazer com vocês como se eu fosse um CLT na Nalvistos, tá? Como se eu fosse um funcionário registrado. Porque aí tem essas duas opções, tá? E aí no decorrer do vídeo aqui nós vamos conversando mais sobre outras formas de preenchimento, tá? Então, sobrenome. Vou pôr aqui meu sobrenome. Lembrando que alguns dados eu vou pôr meus dados mesmo e alguns eu vou colocar fictício, tá? Meus dados fictícios, tá? Então vamos lá. Meu nome embaixo e agora aqui abaixo o nome completo, solicitante. Tá? Aqui ele pergunta se já usou outros nomes, né? Que nome de solteiro, ou nome de casado e depois tirou, nome artístico, pode ser uma pessoa que só quis mudar o nome mesmo. Então, se você clica aqui que sim, ele vai abrir para você aqui o campo para você colocar o nome que você usou, tá? Então, se você já teve alguma mudança de nome por qualquer motivo que seja, e o seu nome era diferente do seu nome atual, o nome atual que está no seu passaporte, tá? Lembrando que aqui, ó, você tem que preencher com os dados exatamente iguais ao passaporte, tá? Então, se você tem qualquer mudança do nome que está diferente do seu atual passaporte, você vai colocar aqui, tá bom? Como eu não alterei o nome, nem quando eu casei, nem de uma forma, eu vou deixar que não, tá ok? Aqui ele pergunta se você tem um telecódigo que representa o seu nome, tá? 99% dos brasileiros vão colocar que não, tá? Essa opção. Por quê? O telecode, eles são alguns números do alfabeto romano que em alguns tipos de cidadanias tem, que vem no passaporte, um telecode, né? Um código. Então, no nosso caso, para nós brasileiros, não, isso não se aplica, tá? A não ser que você tenha algum outro tipo de cidadania que se aplique, tá? Aí aqui o sexo, você vai escolher, né? Ele está traduzindo macho e fêmea aqui, né? Seria masculino e feminino, tá? Por conta do tradutor. Aqui, solicitante, eu vou fazer um preenchimento como se eu fosse solteiro. Eu sou casado na vida real, né? Mas eu vou fazer o preenchimento como se eu fosse solteiro para um solicitante, tá? O que muda se eu colocar aqui solteiro ou casado?
tá? Ou alguma das outras opções. Se eu coloco, por exemplo, casado, casamento comum, união civil, parceria doméstica, né? Se eu coloco, por exemplo, essas opções, mais para frente vai pedir ali para mim o nome do meu cônjuge, né? Do meu companheiro, tá? Se eu coloco, por exemplo, viúvo, divorciado, separado, vai pedir os dados do meu ex, né? Que eu tô separado, divorciado, ou que eu sou viúvo. No caso, não seria um ex, né? Seria o viúvo. Então, essa é a diferença, abririam esses campos, tá? No meu caso em específico, como eu já tenho aqui no canal um vídeo, eu como casado, eu vou deixar esse aqui preenchido como solteiro, tá? Então não vai pedir dados de cônjuge ali pra frente, tá bom? Minha esposa tá aqui do meu lado aqui, tá só olhando aqui, ó, assim, ó, pra mim. Vamos lá. Aqui, solicitante, tá? Então eu deixei aqui solteiro, você vai colocar a forma que se aplica a você, tá? Data de nascimento, então vamos lá, vou colocar aqui o meu aniversário real, tá ok? Quem tiver o visto aprovado, quiser mandar um presentinho aqui para não vistos que o tutorial ajudou, ó, você já sabe a data do meu aniversário, hein? Mandar aquele presentinho dos States. Brincadeira, gente, brincadeira, não precisa mandar nada não, claro. Ó, vamos lá. Por aqui, vocês viram, é o costume aqui, eu já estava colocando com acento, né? O formulário DS-160, ele não aceita acentos, tá? Pouquíssimos campos aceitam. Então, você pode preencher sem acento mesmo, tá ok? Davi, pode preencher em inglês ou em português? O formulário aqui no Brasil ele pode sim ser preenchido em português, tá? Existe sim em sites oficiais falando que o ideal é o preenchimento em inglês. Aqui no Brasil ele pode ser preenchido em inglês, tá? Ou em português, que é o nosso idioma nativo, né? Até porque muitos brasileiros não falam inglês. Então aqui eles acabam sim aceitando, tá? Inclusive nesse tutorial que eu fiz, que tem mais de 1 milhão de visualizações, você vê lá várias pessoas relatando o sucesso de ter o visto aprovado depois de preencher em português, tá ok? Então, solicitante, coloquei aqui embaixo, só preciso colocar aqui o meu país, tá? Então, vou colocar aqui o Brasil. E aqui eu já vou para a próxima página, que são os dados pessoais, né? Também são dados pessoais. Então, vamos para a próxima página? Vamos lá. Então, solicitante, vamos lá. Estou aqui na segunda página de informações pessoais, né? Então, vou traduzir aqui para quem não consegue ler o inglês aí. Então, tá aqui, ó. País e região de origem, né? Então, vou colocar aqui no meu caso, eu sou brasileiro. Tá aí embaixo, ele já pergunta se eu possuo alguma nacionalidade diferente, né? Daquela indicada acima, né? Então, se eu tivesse uma cidadania americana não pede o visto, né? Se eu tivesse uma cidadania italiana, uma cidadania francesa, espanhola, portuguesa, eu poderia colocar aqui que sim, e aí ele vai abrir um campo pedindo para eu falar qual que é a cidadania, né? Eu não estou falando de você ter direito a ser um cidadão italiano, por exemplo. Você tem que ter a cidadania já, ser um cidadão, né? Normalmente uma dupla cidadania. No meu caso, como eu não tenho, vou colocar aqui que não, tá? Muitas pessoas que vão preencher esse formulário, que estão vendo esse vídeo, vão colocar que não. Você é residente permanente de um país diferente do seu país de origem? Ou seja, eu, Davi, nasci no Brasil, sou brasileiro. Se eu morasse em Portugal e fosse legalizado um residente permanente lá, né, autorizado, documentado bonitinho, eu ia colocar que sim. Aí ele vai perguntar de onde eu ia, porque eu era de Portugal, que eu era um residente ali. Mas no meu caso, não. Eu sou um brasileiro, tá? Moro no Brasil, então, eu sou um residente aqui, então não sou um residente de outro país. No meu caso, eu vou colocar que não, tá? Aqui na identificação, número de identificação nacional, você pode colocar o seu CPF, é o documento mais indicado, tá? Até porque o RG no Brasil tá essa situação que pode ser que saia de circulação, vai ter um novo RG, aí vão usar só o número do CPF e tudo, né? Até pode ser usado o RG ou o CPF, mas como tá para ter essa mudança, o CPF sempre foi o mais indicado e agora mais ainda vai ser o mais indicado. Então vou colocar aqui, tá? Claro, um número fake, tá? Então perfeito. Coloquei aqui. Aqui abaixo, gente, número de segurança social, né? Que é o Social Security, que é o documento americano, para quem já teve nos Estados Unidos, né? Documentos que o pessoal tem aqui também abaixo, aqui, ó, de identificação do contribuinte, para quem já pagou taxas no governo, esse tipo de coisa. Isso aqui é para quem já teve algo lá, ou foi lá para estudar, ou morou lá um tempo, né? Que teve esse documento, são documentos americanos, tá? Então, se você nunca foi para os Estados Unidos, mais de 95% das pessoas que vão assistir esse vídeo
mesmo que já foram para os Estados Unidos, não vão ter esse documento, tá? Se você tiver, você vai colocar os números, tá? Como eu não tenho, eu vou colocar aqui que não. Então, a segunda parte aqui das páginas pessoais foram preenchidas, perfeito? Então, vamos para a segunda página, que é para a terceira página, que é a página sobre a viagem. Então, vamos lá, clicando aqui. Solicitante, então estou aqui agora na página de viagem, tá? Vocês veem aqui do lado, ó, cada página que eu preencho vai ficando ticadinho aqui, tá vendo? Então falta isso aqui, ó, para preencher, tá? Então estamos aqui na terceira página, né, que é a página de viagem. Então vamos lá. Aqui ele fala o seguinte: forneça as seguintes informações. Aqui é onde você vai escolher, tá, o propósito da viagem. Então aqui é o tipo de visto já que você vai estar escolhendo. Então, esse formulário aqui, pessoal, o tanto de visto que dá para pedir, né? Dá para funcionários do governo, visitante temporário, que é o B1, B2, para negócios ou turismo, é aqui que você vai escolher. Quem vai passar de trânsito, que só vai fazer uma escala, vai fazer uma conexão nos Estados Unidos, né? Que não precisa descer, pode ser um visto de trânsito. Aí tem visto de trabalhador, tripulante, enfim. São vários estudantes também, vocês vão acabar pedindo aqui, categoria F, né? Acadêmico ou de línguas. Enfim, vários tipos de vistos, trabalhador religioso, vítimas de tráfico, né? Vítima de atividade criminal, enfim. Pessoas com habilidades extraordinárias, né? Para artistas, aí algumas pessoas que têm algumas habilidades diferenciadas. Então, pra gente, no meu caso, tá? Que eu tô indo fazer uma viagem para Nova York, tá? Vamos combinar assim, que a minha viagem para Nova York é turismo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o B, né? Então eu escolhi a categoria e agora aqui eu vou especificar. Ele me fala embaixo, tá, eu já entendi que aqui em cima você escolheu a B. E agora qual que é o que você quer? E aí são três opções. Negócios ou turismo, né, que é o B1, B2. Só negócios ou conferência, tá? E turismos e tratamento médico, tá? Pessoal, quem estiver indo a turismo aos Estados Unidos, você teria duas opções. Por aqui o Sol B2, que aí ele vai vir escrito assim, turismo barra tratamento médico B2, né? Que aí serviria para essas duas coisas. Ou você vai escolher o negócios ou turismo, que é o B1, B2, tá? O próprio consulado americano atualmente, ele aconselha o solicitante escolher o quê? O B1, B2, por quê? Aí você pode falar, ah, Davi, mas no meu caso, eu não vou para negócios, não tem nada a ver, eu só vou pedir para turismo. Não tem problema, você pode pedir, vai estar certo também. Mas por que o consulado está aconselhando pedir o B1 também, o B1, B2? Porque como a categoria B, cada categoria tem um critério de análise, certo? Então, o visto de estudante tem um critério, o visto de trabalho tem outro, e o visto B, que tanto serve para negócios ou turismo, né, ele tem um tipo de critério. Então, é a mesma coisa que avaliada. Então, se você está sendo avaliado e passa para um B2, você também passa no B1, automaticamente, entendeu? Então vamos supor que você pede um visto agora de turista, daqui 4 anos tem uma oportunidade na sua vida, algo relacionado a negócios, né? O que é negócio? Feira, eventos, workshops, palestras, reuniões. E aí, para você, teoricamente, não é o visto de turista que você vai fazer, porque isso é algo, né, relacionado a negócios, é o B1. Então, para você não ter que pedir de novo o B1, pagar uma nova taxa, fazer tudo, com o B1, B2 você já poderia fazer tudo, negócios e turismo e a mesma análise pagando uma taxa. Então aqui é o mais aconselhável, tá? Se você for muito metódico, não, eu só quero B2, eu nunca vou a negócios para esse país, aí você pode deixar aqui no B2, tá ok? Então vamos lá, B1, B2, vou deixar aqui, tá? Se eu estivesse solicitando outros tipos de vistos, eu poderia colocar aqui, tá ok? Mas não é o meu caso. E aqui, gente, ele vem a pergunta, né? Você fez planos específicos, né? Planos de viagem específicos? Se eu colocar aqui que sim, dá uma olhadinha. Ele vai abrir alguns campos, né? Esse campo, ele é mais aconselhável, de repente, você preencher quando está indo visitar um familiar, mas mesmo assim não seria a melhor forma. Eu vou mostrar para vocês qual que é a melhor forma, tá? Porque aqui você já tem que, tá vendo que você tem que pôr já a data de chegada, o voo, a cidade, o voo de partida, né? Cidade, você tem que pôr algo mais específico, ou seja, normalmente é para quem já comprou passagem, já tem uma reserva, isso e aquilo. Só que onde que está a jogada? O próprio consulado orienta as pessoas não comprarem passagem e reservar hotel antes de ter o visto. É óbvio, pessoal, né? Porque e se você compra tudo e nega o visto? Você vai perder tudo. Então, o ideal aqui é você deixar os planos para lá, específicos, tá? Então, eu vou pôr que não, tá ok? E aqui eu vou pôr a data prevista da minha viagem. Então, vamos lá. Eu quero passar o Natal em Nova York, certo? Essa é a minha intenção. Então, eu pretendo chegar lá perto do dia 20 de dezembro. Então, vou colocar aqui, 20 de dezembro, tá?
do ano de 2026, que é quando eu estou me programando para ir para os Estados Unidos. Quero ficar lá 15 dias, tá? Pessoal, quando você escolher aqui o número, toma cuidado, principalmente quem não estiver traduzindo, porque às vezes as pessoas colocam aqui, por exemplo, meses, 15 meses. Você já vai chegar lá negado se você deixar assim, porque o visto não permite isso, né? E é um visto de não imigrante, você está falando que só vai lá passear ou a negócio, algo do tipo. Então, são dias, né? Dias. Ou, claro, eu poderia pôr 2 semanas, mas fique atento como que você vai pôr, tá? E aqui ele pede o endereço nos Estados Unidos, certo? O que, que eu vou fazer, tá? Se eu já tenho um hotel específico que eu quero ficar lá em Nova York, eu poderia colocar aqui o endereço dele, porque eu pretendo ficar nesse endereço, tá? Como ainda não vi nada, é algo assim que eu tô me programando, não tenho o hotel certo, tudo direitinho, então não quero também passar nada errado pro consulado, eles mesmos, tá, têm vídeos nos Instagrams deles, nas mídias sociais, preenchendo desse jeito que eu vou mostrar agora para vocês. Então eu vou deixar assim, tá, ó. Hotel em Nova York, tá ok? Vou deixar assim, se eu tivesse indo para Orlando, hotel em Orlando, tá? Se eu tivesse indo para Miami, hotel em Miami, tá? Se eu tenho 2 destinos, eu poderia pôr aqui, em Nova York e Miami, tá? Mas, gente, quer uma dica minha? Foca em uma cidade, tá? Depois que você tiver o visto, aí quando você estiver lá, você pode ir, vai para Miami, para Boston, para Las Vegas, enfim, para Orlando, para onde você quiser. Mas, inicialmente, mostra uma viagem, né, que você está indo fazer uma viagem padrão de um turista quando sai daqui, né? Normalmente, principalmente para quem é a primeira viagem, a pessoa ela não sai daqui e vai para vários lugares, né? Principalmente se forem lugares no mapa longe um do outro. Tem que ficar atento, que os agentes consulares questionam, né? Ué, você vai ficar 7 dias e aí você vai ficar 3 dias aqui numa ponta do país, 3 dias na outra, tipo, vai passar quase 2 dias em aeroporto. Então toma cuidado com isso. Foque em uma cidadezinha, na principal. Depois que você tiver visto, você pode ir para onde quiser, tá bom? O endereço aqui eu vou deixar normal, tá? A cidade aqui eu vou deixar Nova York, tá? Então, o estado aqui, né? Eu vou procurar aqui, eu posso digitar o N aqui no meu teclado, que ele já vai para as cidades ali com N, né? Ou eu posso ir procurando. No meu caso está aqui, ó, Nova York. Como está traduzido, ele já mandou aqui um com I, né? Não tem problema, tá, gente? Isso é tranquilo porque é do tradutor, tá? No sistema do consulado tá certo. Como eu não tenho um hotel, um endereço específico, nada específico, eu vou deixar aqui um código postal que não existe porque não tem nada específico. Então eu posso até deixar como está no exemplo, tá? Lembrando que o próprio consulado indica, tá? Preencher dessa forma, tá ok? Própria embaixada, tá? Pessoa, entidade que vai pagar a sua viagem. Se eu colocar aqui alto, aqui na tradução, teoricamente seria eu, né? Self. Então, aqui, como eu vou me custear, eu vou deixar aqui, tá? Se eu colocasse aqui outra pessoa, ou seja, se você tem um custeador, o namorado pagando para namorada, a mãe para filhos, filhos para pai, pagando para avós, enfim, não importa quem seja. Você pode colocar aqui outra pessoa, tá? E ele vai abrir um campo pedindo os dados dessa pessoa, número de telefone, e-mail, qualquer relação com você, o que que ela é sua, né? E aí você vai escolher conforme aqui a sua situação, tá? Lembrando que aqui também tem opções, né, de empregador atual, tá pagando quando tá indo lá para uma reunião, um evento, algo do tipo, um empregador nos Estados Unidos, normalmente para pessoas ou que prestam serviços para lá, ou que estão pedindo algum tipo de visto de trabalho, seria essa situação, tá? Outra empresa ou organização, outra empresa, vamos supor que uma empresa americana está te convidando para participar lá de um lançamento de produto deles que tem a ver com a empresa que você trabalha aqui, né? Então, às vezes você vai com uma carta da sua empresa aqui te mandando para lá e uma carta convite deles para cá e coloca aqui que é uma outra empresa, organização pagando, né? Não o empregador atual, porque quem está te pagando de lá não é o seu empregador. Enfim, cada um vai ver a situação. Como o nosso foco aqui é o turismo, então eu mesmo estarei pagando, eu não vou pôr que ninguém está pagando, certo? Vou aqui para a próxima página, tá? Então estamos aqui, pessoal, na terceira página, né? Informações de viagem. Terminei ela, tô indo aqui, ó, companheiros de viagem, tá? Então vamos lá. Então, solicitante, eu tô aqui, tá? Na tela de viagem, né? E vou traduzir aqui para vocês. Então ele pergunta aqui: há outras pessoas viajando com você? Se eu colocar que sim, ele vai, né? Ele abre o campo aqui abaixo. Você está viajando como parte de um grupo organização? No meu caso, eu vou colocar aqui que não, tá? E aí ele pede em seguida
sobre essa primeira pergunta, né? Pessoas que estão viajando comigo. Então, se eu, por exemplo, tivesse viajar, não importa com quem seja, com um amigo, com meu filho, com a minha esposa, com alguém, lembrando que aqui eu estou preenchendo como solteiro, né? Eu vou colocar aqui meus acompanhantes, são as pessoas que lá no dia da entrevista o agente consular vai falar, com quem que você vai viajar? Vai sozinho ou acompanhado? Não, eu vou com meus 2 amigos e minha mãe. Eles teriam que estar aqui, né? Então vocês podem ver, dá para colocar o nome, aí a relação comigo, se é meu pai, né? Se é cônjuge, outro, né? Pai, quando tá aqui, serve para o pai e para a mãe, é porque tá aqui a tradução, né? Outro parente, enfim, aí eu vou colocar o que se enquadra a mim, tá? No meu caso. E aí eu posso ir adicionando aqui, ó. Clicando aqui, eu vou adicionando mais campos iguais a esse. E aí eu vou adicionando as pessoas, tá? Então é principalmente família. Você, imagina, você não pode ter pai, mãe e 2 filhos. Aí no da mãe preenche, que vai todo mundo. Aí quando vai preencher o dos filhos, não coloca os acompanhantes de viagem, vai estar divergente, né? O formulário. Então, no do filho tem que ter também o outro irmão, o pai, a mãe. O formulário ele é individual. Então, ele tem que colocar todos os acompanhantes da viagem, tá? Quando vocês forem preencher. No meu caso, como eu vou viajar sozinho, eu vou por aqui que não, tá? Então, não abriria aqueles campos, porque eu vou sozinho para Nova York, tá? Mas eu mostrei para você que vai acompanhado como você faria. Perfeito? E aqui nós temos agora viagem anterior aos Estados Unidos, que é o próximo campo, que é a página número 5, tá? Então vamos para lá. Solicitante, então estamos aqui, tá? Você já esteve nos Estados Unidos, né? Que são informações anteriores sobre viagem, né? Essa é a quinta página do formulário DS-160. E então, aqui que são informações anteriores sobre as viagens. Então, você já esteve nos Estados Unidos? Nunca estive, tá? Se você já teve, você vai colocar aqui sim, tá? Ele vai perguntar a data de chegada, então você vai colocar aqui. Ah, Davi, eu não sei quando eu cheguei, faz tempo que eu fui. Você vai entrar no site do I-94, que é o I-94, tá? Digita I-94, é o primeiro que vai aparecer no Google, tá? Ali você vai ver o seu histórico de viagens, vai colocar os dados que tem do seu visto e ele vai falar todas as entradas e saídas, tá? Para você colocar bonitinho, para não dar divergência de informação, tá? Então, e aqui é a duração da estadia, né? E aí pergunta se a pessoa já teve a carteira de motorista. No meu caso, como eu nunca estive nos Estados Unidos, e se você também nunca esteve, você vai por que não, tá? Já foi emitido um visto dos Estados Unidos? No meu caso, não, é uma primeira solicitação aqui, né? Se você já foi emitido, você vai colocar aqui que sim, né? E ele vai abrir o campo para colocar o número do visto, que é o número que você tem estampado no seu visto, tá? A data que ele foi emitido, aí ele pergunta se está solicitando o mesmo tipo de visto. Então, esse campo, ele é muito importante para quem vai renovar principalmente, tá? Mas mesmo que não seja uma renovação, seja um visto muito antigo, é importante você passar seus dados corretos aqui. Por quê? Para não dar divergência de informação. Lembre-se, a maioria das pessoas que tem o visto negado é por divergência de informação nesse formulário, tá? Então aqui eles perguntam algumas coisas sobre o visto, né, que a pessoa teve. No meu caso, como eu nunca tive o visto e muitos que vão assistir esse vídeo também não, vou pôr que não, tá? Você já teve o visto negado ou sua admissão nos Estados Unidos negada ou pedido de admissão retirado no porto de entrada, enfim, né, algum problema ali? Eu nunca tive, tá? Se eu já tive, eu colocaria aqui que sim, tá? E aqui vai uma dica para quem já teve o visto negado. Existe um processo que nós fazemos, inclusive aqui na Não Visto, que ajuda muitas pessoas que tiveram visto negado, que é o quê? Uma montagem de uma defesa, tá? O que é essa defesa? É você se defender para falar para o consulado, olha, não sei porque vocês negaram o meu visto, eu tenho isso, eu quero fazer aquilo. Então, é nesse campo que ele pergunta, você já teve visto negado? Quando que eu ponho que sim, aqui eu ponho para explicar, né? E aqui, solicitante, eu tenho que colocar um texto bem legal, bem bacana, para quê? Para eles entenderem, né, que eu, de fato, não quero ficar ilegal. Tipo, colocar aqui, oficial consular, desculpe, não entendi porque negaram meu visto, eu tenho imóvel, eu tenho 3 filhos que vai ficar no Brasil, minha família toda vai ficar, sou empresário, tenho um carro, sou graduado, enfim, aqui você tem que fazer um resumo. Não adianta escrever uma bíblia, senão eles não vão ler, tá? Porque esse campo, quando você chegar lá, se você já teve o visto negado, duas coisas vão aparecer na tela do agente consular. Esse campo, tá? E a observação que o outro agente consular deixou quando ele negociou o visto, tá? Então, por isso que ele tem que ser bem preenchido para quem já teve o visto negado, tá? Se você está inseguro de pedir o visto, para quem não conhece,
eu inventei um método que é o método visto aprovado. Nele, inclusive, eu ensino a melhor forma de você estar preenchendo esse campo, tá? O link tá aqui na descrição. É um compilado de mais de 40 vídeos que eu, David Leite, criei. Se vocês acham que eu estou explicando bem esse formulário, isso não é nada. Isso é apenas um vídeo aqui. Você imagina 40, mais de 40 vídeos, tá? Se eu não me engano, estão 41 ou 42 vídeos explicando tudo sobre o visto B1, B2, tá? Eu falo tudo mesmo, tudo, critério, o que é analisado, os motivos que mais negam, como não cair nessas negativas, como se fortalecer, como se portar para entrevista, eu dou orientações para entrevista, todas as possíveis perguntas que caem, a melhor forma de responder e a melhor forma de não responder, coisas que eles não gostam. Falo de mudança de status, extensão de prazo, método visto americano aprovado, tá? Aqui na descrição, tá? Se você estiver vendo esse vídeo por um acaso no Instagram, o link está na bio, tá? Como eu nunca tive visto negado, vamos parar aqui de falar do método visto aprovado. Então vou por aqui que não, tá? Alguém já entrou com uma petição de imigração em seu nome ou serviço de cidadania e imigração nos Estados Unidos? No meu caso, não. Isso serve, eu teria que pôr que sim, se eu tenho algum parente lá que já entrou com uma petição do visto de noiva, de esposo, de trabalho, ou né, um empregador que pediu uma petição, tá? Para eu poder ir aos Estados Unidos para trabalhar, para morar, algo do tipo. No meu caso, como não, é isso, tá? Então essas são as informações anteriores sobre viagens, tá? 2, 3, 4, quinta página aqui, e agora vamos para a sexta página aqui, que seria sobre endereço e telefone. Vamos lá. Solicitante, então vamos lá. Tá? Estamos aqui na página de endereço e informações de telefone do formulário da S160, tá? Que é a sexta página aqui de preenchimento do formulário, né? Dá para contar aqui quantas já foram preenchidas, né? 1, 2, 3, 4, 5, estou na sexta. Então vamos lá. Aqui o endereço residencial. Então vou colocar aqui meu endereço, lembrando que eu estou colocando, claro, o endereço fictício, né? E aqui eu já poderia pôr o meu número, tá ok? Então poderia colocar aqui. Se eu tivesse um apartamento, morasse em algum lugar que precise de um complemento, eu colocaria aqui, tá? Então poderia colocar aqui apartamento 100, por exemplo, tá? Cidade que eu moro, embaixo estado, o código postal aqui, que seria o CEP, né? País e região aqui do meu endereço, né? Onde que eu estou morando, no caso Brasil, perfeito? Aqui embaixo ele pergunta se o endereço para correspondência é o mesmo que o endereço residencial. Solicitante, presta atenção. Não é esse campo que vai definir se o seu visto for aprovado, porque tem duas opções quando aprova o visto. Você pode ir no CASV ou no consulado, dependendo da cidade que for, para retirar pessoalmente, sem pagar nada, né? Claro, é uma retirada gratuita. Ou vocês podem, no futuro, eu já tenho um passo a passo aqui no vídeo explicando como depois cadastrar essa DS60 no sistema de agendamento, porque depois que você fizer esse documento, você tem que cadastrar um sistema de agendamento do consulado, vai cadastrar essa DS160, né? E ali você vai escolher as datas para entrevista, para ir no CASV, tudo bonitinho. E é lá que você escolhe como que vai ser, se você vai retirar no CASV ou consulado, ou se vocês querem que ele entregue, tá? Então não é nesse campo. Esse campo é importante preencher certo, se você o endereço de correspondência, mas não é ele que vai definir se eles vão levar o passaporte para você na sua casa ou se você vai retirar lá. Isso é lá no sistema de agendamento, que já tem vídeo no canal e eu também estou fazendo um novinho para acompanhar esse tutorial. Estou fazendo um atualizado, então se inscreva no canal para você receber uma notificação, ativa o sininho para você receber uma notificação quando eu postar o vídeo, tá? Então, o endereço de correspondência é o mesmo que o residencial? No meu caso, sim. Eu gosto de receber na minha casa, tá? E aqui, vejam só, pessoal, aqui não é telefone residencial, é o principal, é o que é mais fácil deles falarem com você, caso seja necessário, tá? Então, aqui, normalmente, eu vou pôr o meu celular, tá? Então, vou pôr aqui, certo? Lembrando, claro, que é um telefone fictício, tá? Secundário eu não uso, eu só tenho número de telefone. Se você tiver dois celulares, por exemplo, você poderia colocar aqui, tá? No meu caso eu vou pôr não se aplique, porque eu não tenho, não se aplica. Do trabalho, eu vou colocar aqui o endereço. Lembra, eu trabalho na Nalvistos como CLT, certo? Então, por quê? Porque eles podem sim ligar na empresa para perguntar se a pessoa trabalha, se realmente ela é um funcionário, quanto tempo ela trabalha, perguntar um pouquinho das atividades para ver se bate com o que está colocado, tá? Lembrando, gente, que muitas pessoas mentem nesse formulário, né? Colocam empregos falsos, coisas falsas, para quê? Para tentar emigrar nos Estados Unidos.
Então, às vezes eles entram em contato sim, tá? Já vi casos deles comparecerem em endereço de emprego de pessoa, tá? Claro que não é o mais comum, mas já vi. É como se fosse, sabe, um banco, quando você vai pedir um crédito ou vai financiar o carro, ele não vê se você tem a renda, se você movimenta, se o nome tá sujo, se declara, se não declara, isso e aquilo. É o mesmo tipo, é uma análise, vamos dizer assim, parecida, tá? Não é igual, mas é parecida, tá ok? Aqui, você já usou algum outro número de telefone nos últimos 5 anos? Aqui, solicitante. Eu não usei, eu vou pôr que não, tá? Se você já usou, você vai pôr que sim, vai abrir um campo para você colocar um número, tá? Aqui eu vou colocar o meu endereço de e-mail, tá? Lógico que eu vou colocar aqui um e-mail fictício, você vai colocar o seu oficial, tá? Então, coloquei aqui, ddd@ddd.com.br, tá? E aqui ele pergunta, você já usou algum outro tipo de e-mail nos últimos 5 anos? Aqui em cima, solicitante, antes que você tire a dúvida aqui no comentário, tá? Lembrando, se vocês tiverem dúvida, deixa no comentário que será um prazer responder. Aqui é o meu endereço pessoal, tá, de e-mail, tá? Quem tá pedindo o visto é o Davi, pessoa física, né, não empresa. Então, vou deixar aqui o meu pessoal, tá? Se eu tenho um e-mail profissional, eu poderia colocar aqui embaixo, ó, você usou algum outro endereço de e-mail nos últimos 5 anos? Eu posso pôr que sim, né? E colocar o e-mail adicional, tá? Eu tenho o endereço profissional, tá? No caso. Então, eu poderia colocar aqui o meu endereço profissional, que eu vou colocar o e-mail da Nalvistos, tá? Que é de onde eu trabalho. Ou seja, quando eu falo de um preenchimento bom, um preenchimento ruim, um preenchimento fraco, um preenchimento pobre do que um preenchimento adequado, são informações. Muitas pessoas passariam batido aqui só dar um e-mail. Se eu tenho um profissional, não é legal dar, porque além dele ver meu emprego, ver que tem um e-mail ali que é profissional, que é para aquilo. Então, assim, é um detalhe que você vai dando que vai fazer a diferença, tá? Aqui embaixo, tá? Você tem presença nas redes sociais? Pessoal, é de extrema importância quando você pedir visto, principalmente pessoas que mostram atividades do trabalho nas redes, tá? Tanto nas profissionais ou na pessoal, e pessoas que são turistas, aqueles turistas bons, natos, que gostam de viajar, é legal você pôr as suas mídias sociais e deixarem aberta, por quê? Porque se você está pedindo visto de turista, por exemplo, o que, que o consulado quer enxergar em você? Que você é um turista, certo? Que você vai lá, vai gastar dinheiro e vai voltar. Ou seja, eles analisam sua história de viagem, sua condição financeira e os vínculos que te prendem no Brasil, que te prende aqui. Então, se você põe, às vezes muitas pessoas têm profissional, por exemplo, e não põe aqui, o que é um erro grave, tá? Então, assim, ó, mídia você tem as mídias. Então, por exemplo, eu tenho o Instagram aqui pessoal, certo? Ele pede para eu pôr. Aí eu vou por aqui. Pessoal, isso aqui é fictício, tá? Então, eu vou por aqui, ó. Davi do Visto 123. Vamos supor que fosse esse meu Instagram, tá? O meu pessoal, um exemplo, tá? Aí, por que que eu só vou dar o pessoal, sendo que eu movimento muito o meu profissional também? Porque lembra que eu falei que muitas pessoas mentem para eles? Então, muitas pessoas às vezes colocam lá que trabalha, os caras entram nas mídias, a pessoa nunca encostou, por exemplo, no que ela falou que trabalhou. Tipo, o cara coloca lá que é mecânico, e aí não tem lá uma mídia que comprove isso, e hoje em dia todo mundo usa as mídias sociais, né? Então dê informação, coloque pessoal e profissional de preferência, tá? Então, esse aqui em cima é como se fosse a minha pessoal, tá? Eu quero adicionar outra, é só clicar aqui embaixo, tá? Ah, agora eu vou colocar o meu Instagram profissional, tá? Então eu poderia pôr aqui meu arroba, Davi Profissional do Visto. Lembrando que esse nome é Instagram, tá? O nosso arroba é @nalvistos. Para você que quer seguir ainda não segue nossa empresa, tá? Então, eu poderia citar todos. Quanto mais eu der, melhor, tá? Então, o pessoal, ele é legal o quê? Para ver, para eles verem a sua vida. Então, ali eles conseguem ver, pô, o cara entra no seu Instagram, nossa, a pessoa já viajou para vários lugares mesmo. Por mais que a gente tenha essa pergunta no formulário, mais para frente, nós já vamos chegar, se já viajou para tal país, já viajou para outro, já viajou para outro, por mais que já tenha lá, como eu disse, muitas pessoas mentem. Então, às vezes, o cara vai ver lá que viajou e ainda vê o seu Instagram, vê as suas fotos lá na Suíça, na Inglaterra, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, enfim. Tudo isso vai deixando o seu perfil mais forte, mais verdadeiro na visão deles, tá? Lembrando que, pela lei de imigração, todo mundo que solicita um visto é um possível imigrante legal.
Então você já chega eles analisando assim, né? Isso é a lei de imigração norte-americana, ela diz isso, né? Então você tem que provar que não é. Então por isso que quanto mais completinho, melhor, tá? Se você tiver dúvidas de preencher o formulário, eu aconselho de repente pedir uma assessoria. Se você não quiser fazer o processo com assessoria, veja o método visto aprovado. É um método com mais de 40 vídeos que está aqui na descrição, que eu ensino tudo sobre visto, status, enfim, e um monte de coisa aí que vai, no mínimo, dobrar a sua chance de aprovação, tá? Aqui tem aqui, ó, você deseja fornecer informações sobre sua presença em outros sites, aplicativos? Isso aqui é legal para eu colocar site, por exemplo, da empresa. Vou pôr que sim, que eu tenho presença em outras coisas. Isso aqui você vai pôr se você não achar a mídia que você quer aqui em cima, tá? Então, se você não achar, pô, o site aqui não tem, o que eu quero não tem a mídia que eu tenho. Se você trabalha com alguma mídia específica, você vai pôr aqui que sim, tá? E aí eu vou pôr a plataforma, aí aqui eu escrevo, eu não escolho numa lista. Então, eu vou pôr aqui, ó, site, que é o site da empresa que eu trabalho, né? Então, eu poderia colocar aqui, lembrando, tá? Que normalmente o site você vai colocar se você é um empresário, o dono da empresa, tá? Ou as coisas profissionais aqui, você pode colocar se as suas mídias profissionais são ativas, tudo, né? Mas, por exemplo, o site, você normalmente vai colocar se o site é seu, né? Não, né? Se você é um proprietário de empresa, tá? Então, aqui, teoricamente, eu, Davi, como empresário, eu colocaria aqui, site www.solicitando-visto-americano.com, que é o site da Nalvistos. Mas lembra que eu estou preenchendo como CLT? Então, eu sou funcionário da empresa, eu não tenho o site da empresa. Então, no meu caso, aqui é não, tá? Vou deixar aqui não, só coloquei ali que sim para poder explicar, tá? Então, entenderam, pessoal, essa página aqui de endereço e informações do telefone? Espero que sim. Vamos para a próxima página, que é sobre o passaporte. Vamos lá. Pessoal, então estou aqui, tá na página de passaporte. Então é uma página também, todas são muito importantes, né? E aqui a gente vai colocar qual escolher, né? Então, normalmente, tá? 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo vai colocar aqui, ó, regular, tá? Passaporte oficial, ele é um passaporte diferente, que é para alguns casos diferentes para oficiais, diplomático também, oficiais ali do governo, tá? Lazer, se é outra opção. Não, Davi, não é turismo? Não, não é essa opção, tá? Se você é um passaporte comum da Polícia Federal aqui no Brasil, você vai colocar essa opção aqui, regular, tá ok? E aqui, pessoal, não esqueça, tudo que você põe aqui tem que bater com seus dados pessoais. Então, coloca certinho o número do passaporte, tá? Claro que eu estou colocando um número fictício aqui, tá ok? Lembrando que depois, para você assinar esse documento digitalmente, é com o número do passaporte. Então, se você colocar errado, você não vai conseguir assinar no final e vai perder tudo, tá? Então, presta bastante atenção, tá? Número do livro do passaporte, tá? O número do livro é um número de controle e, na verdade, para nós brasileiros aqui não vai ser necessário estar colocando. Você pode pôr não se aplica, tá ok? Então, onde o passaporte, o documento de viagem foi emitido? Então, vou colocar aqui. No meu caso, foi em São Paulo, tá? Você coloca o seu caso aí, tá ok? Brasil, data de emissão. Então, eu vou colocar aqui que meu passaporte foi emitido em 1 de janeiro. Vou colocar aqui, ó, 10 de janeiro, por exemplo, de 2018. Pessoal, é um padrão da Polícia Federal. A data, os passaportes que estão vindo para 10 anos, né? A data, ela vem um dia antes da que foi emitida, a data de validade. Então, normalmente, ela vem assim, ó, 9 de janeiro de 2028. Pode ser que alguns dos passaportes de vocês não vai ter a data igual ali ou um pouco diferente, né? Mas normalmente a data de validade do seu passaporte ela vai ser um dia antes da data de emissão, tá? E 10 anos depois, né? Que é o vencimento do passaporte, tá? Então, assim, deu para entender mais ou menos, né? Então, preencher direitinho aqui conforme está no seu passaporte, tá? Aqui embaixo ele pergunta: você já perdeu ou teve um passaporte roubado? Se sim, eu coloco que sim, vai aparecer aquele campo explica e coloca: foi assaltado, eu perdi, meu filho pintou o passaporte, pôs fogo, enfim. No meu caso, eu nunca tive, vou colocar aqui não, tá? E aí, já terminei a página de informações de passaporte, tá? Já estamos indo aqui, ó, para a etapa final do formulário DS-160, né, solicitante?
Você vê que legal? Então vamos para a próxima página, são os contatos dos Estados Unidos, que essa eu tenho certeza que você vai ter muita dúvida. Então vamos lá. Solicitante, então estou aqui, tá? Nos contatos nos Estados Unidos, vamos traduzir aqui, tá? Então aqui, ó, se você está indo visitar um amigo, um familiar, tá? Um parente, enfim, ou de repente você está indo para fazer um curso rápido, ou um visto de estudante está falando lá com a Maria, ou uma empresa, ou alguém de um evento, uma reunião, um workshop vai te receber, então vamos supor que a Maria vai receber nós lá, não importa se a Maria é parente, a colega, amiga, se é alguém de uma empresa que vai receber, eu colocaria aqui o nome da Maria, né, o sobrenome e o nome aqui, né, dela, tá? Que é a pessoa de contato, é a pessoa que eu tô falando lá nos Estados Unidos. Normalmente, você me fala assim, Davi, eu falei com a Maria lá no hotel, é ela que eu vou colocar? Eu poderia colocar sim a pessoa aqui, mas lembra que tem aquela própria dica do consulado, que não é aconselhável ter reserva, comprar passagem antes do hotel. Então, normalmente, se você não está indo visitar alguém ou indo para alguma feira, evento, reunião, alguma coisa que alguém vai te receber, tá? Se não for algum parente vai te receber, é uma viagem, por exemplo, para Disney, para Orlando, ou igual a minha, eu tô indo sozinho para Nova York lá, passar o Natal lá nas férias. Aqui eu vou pôr que não, tá? Que não sei, tá? E o nome da organização aqui, tá? Eu vou colocar o quê? Que é para onde eu tô indo. Hotel em Nova York, não tem nem o nome do hotel. Eu só vou por aqui, Hotel em Nova York, que é a organização ali, que é o meu contato nos Estados Unidos, mas ainda não tem um específico, tá? O próprio consulado, a embaixada orienta a preencher assim, tá? E aí tem aqui, ó, relacionamento com você, tá? Então tem aqui, ó, né? Relativo, pessoal, que a tradução deixou assim, né? Vem de relative, que são de parentes aqui, né? Relação de parentes aqui. Então, abaixo cônjuge, amigos, associado de negócio, quando é algo relacionado a negócio, empregador, funcionário da escola, para quem está indo com visto de estudante, né? Ou aqui seria a opção outro, né? Então, no meu caso, como é um hotel lá, a opção aqui, no meu caso, ela seria outro, né? Então, quando eu coloco outro, ele pede aqui. Então, me dá o endereço dessa organização, o nome e o endereço. Como ainda não tem, se você já tivesse, vamos supor, Davi, não, eu sei, mas eu quero ficar no hotel Nova York Chique, tá? Eu tô dando um exemplo de um nome de hotel fictício, tá? Você ia por aqui, em cima, tá? Você ia por aqui, ó, Hotel Nova York Chique. E aqui você ia pôr o endereço, você ia pôr o outro e ia pôr o endereço dele. Se o seu plano já é nesse lugar, você ia colocar os dados exatos do hotel. Como eu não reservei, eu não sei o hotel que eu vou ficar ainda, eu vou pôr do jeito que eu orientei e a embaixada orienta, tá? Hotel em Nova York apenas, tá? E aqui no primeiro parte do endereço, que é obrigatório, eu vou deixar de novo. Pessoal, todo mundo que está vendo esse tutorial, eu só peço um favor. Depois que você sair na entrevista, deixa o feedback aqui para o pessoal ver o tanto de gente que vai ter o visto aprovado seguindo essas orientações aqui. Vamos combinar assim? Você me ajuda? Eu dou de coração aqui para você aqui as informações e você me retribui deixando o feedback se deu certo. Se não deu também, relata se não deu certo, por que não deu certo a sua entrevista. Vamos encher os comentários aqui, porque você sabe, é escasso, né? Tem muita gente que fala muita besteira na internet sobre tudo de visto. E vocês comentando, curtindo, compartilhando, o YouTube começa a mostrar esse vídeo para mais pessoas, né? E aí vocês também acabam, além de me ajudar, ajudar essas pessoas. Então na linha 2 eu não vou colocar nada, cidade eu vou deixar aqui Nova York, tá? O estado de Nova York. Cadê aqui? Aqui, Nova York, tá? Código postal, vou deixar aqui como tá no exemplo, porque não existe o lugar exato. Telefone também, tá? E aqui o e-mail eu vou por não se aplica, tá? Lembrando que se você tivesse colocado o nome do hotel, já que você sabe que você quer ficar, é nesse. Se aprovar é nesse, você ia colocar todos os dados aqui certinho, tá ok? Então não se aplica. Terminamos aqui informações de contato nos Estados Unidos, tá, solicitante? Agora vamos para família, tá? Vamos para a próxima página. Solicitante, então estamos aqui na página de família, né? Parentes, né? Então vamos lá. Nome do pai e data de nascimento. Então tá aqui, tá? Tem muitas pessoas que eu vejo que às vezes colocam o nome do pai, não sei,
Ou coloca o nome do pai e põe que não sabe a data de nascimento. Gente, dê informações, né? Não é tão comum o pai não saber o filho não saber a data de nascimento do pai, ou o nome do pai, ou da mãe. Às vezes você escondendo isso, eles podem achar que você está querendo omitir algo. Será que o pai então está lá nos Estados Unidos? Será que a mãe está nos Estados Unidos? Você deixa uma pulga na cabeça da gente consular. Então vale a pena, dá uma ligada lá pro velho, pra velha. Ô, meu, esqueci a data lá de nascimento, qual que é mesmo? Né? Coloca os dados. Quanto mais bonitinho vocês preencherem, maior a chance de aprovação, né? Aí é claro, tem gente que vai falar, pô, Davi, mas o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu não conheço mesmo. Se for essa situação, é óbvio, você vai pôr que não sabe, tá? Mas se não é essa situação, coloca direitinho, tá? Então vamos lá. Sobrenome, né? Do meu pai. Vou deixar aqui o nome, tá? Data de nascimento. Tá? Lembrando, tá, pessoal, que eu tô colocando dados fictícios aqui, é claro. Meu pai se chama assim, Luiz, tá? Mas eu tô colocando aqui dados fictícios, tá? E aí tem aqui, ó, seu pai está nos Estados Unidos, sua mãe está nos Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente que vai preencher que às vezes tem um parente nos Estados Unidos. Ah, Davi, aqui o que que eu ponho? Gente, o assunto desse vídeo é eu ensinar a preencher o formulário 1060. O que é bom pôr no trabalho, o que que não é, o que que é, o que não é, é algo que tem outros vídeos no canal falando sobre isso, de citar parentes ilegais ou não, vídeos gratuitos. Ou se você tem um parente nos Estados Unidos e quer fazer algo perfeito, o que eu aconselho e não quer gastar com assessoria, veja o método que eu inventei, o método visto americano aprovado, o link está na descrição. Ali eu falo, né, se é bom colocar, se não é, qual que é a diferença, porque ali eu não te oriento a colocar ou não. Eu te explico o que acontece se você citar e o seu pai tiver ilegal lá, ou se você citar e ele tiver legalizado, o que, que pode acontecer? Se você não citar, o que, que pode acontecer? Eu explico tudo, porque quem decide a sua vida é você. O que eu posso fazer é passar meu conhecimento, explicar o que acontece para você tomar a melhor decisão para você, tá? Então, o link está aqui na descrição. Como meu pai não está nos Estados Unidos, eu vou pôr que não, tá? E aí, você vai pôr o que se aplica a você. Se eu colocasse aqui que sim, gente, olha o que que abre aqui, ó. Vai abrir o status do pai, tá vendo? Ele é o quê? Um cidadão, um residente permanente, ele é um não imigrante, às vezes está lá com visto de estudante, por exemplo, entendeu? Ou é outro, não sei, né? Então, no meu caso, como meu pai está aqui no Brasil, eu vou pôr aqui que não, tá? Aqui, gente, tudo que eu falei do pai, de dar informações, vale para a mãe também, tá? Então, vamos lá. Perfeito? Sim, minha mãe se chama Luísa e meu pai Luiz. Vamos por aqui a data de nascimento. Opa. Lembrando que eu estou colocando dados fictícios aqui, tá, gente? Sua mãe está nos Estados Unidos, no caso não, tá? Você tem parentes próximos, não incluindo pais nos Estados Unidos, que aqui, no caso, você é, é, seria para colocar tio, primo, colega não, desculpa. Tio, primos, normalmente cunhado, esse tipo de parentesco, assim, mais distante, né? Parente próximo eles consideram pai, mãe, irmãos, filhos e cônjuge, tá? Então, no caso aqui, você tem outros parentes? Não. Se eu colocasse aqui que sim, ele não abre um outro campo nesse campo aqui, tá? Ele só vou porque sim e o cônsul lá na entrevista normalmente ele vai perguntar, eu vi que você tem um parente, quem que é? Então, lembrando, pessoal, que essa parte de para quem tem parentes nos Estados Unidos é algo delicado que envolve muito se o seu visto vai aprovar ou não, tá? Então, se você quiser algo mais, um produto mais detalhado, falando muito sobre isso aqui mesmo, inclusive eu falo, além disso, de mudança de status, intenção de prazo, eu falo dos parentes lá, se ele já foi legalizado ou não, a melhor forma de você pôr no seu processo, enfim, eu aconselharia você ver o método que está aqui na descrição, tá? Então, terminamos aqui. Informação de família e parentes, ó, o formulário já está acabando, certo? E vamos para a próxima página, que é a página de trabalho, né, e educação. Vamos lá. Solicitante, então vamos lá, estou aqui na página de trabalho e educação, tá? Então aqui ele pede a minha ocupação primária, então aqui é onde eu vou pôr o meu emprego principal, tá? Vocês podem notar que aqui tem uma lista, né, de ocupações que você poderia colocar, né? Então
o ramo que você trabalha, vamos dizer assim, o seu ramo atual, né? Então aqui tem agricultura, artista, negócios, tá? Negócios aqui, no caso, para quem tem empresa, seria interessante estar colocando, né? Que seria o business aqui, comunicações, ciência da computação. Você vai ver se tem algum que se agrega a você, se tem algum que encaixa no seu perfil, né? Governo, educação, engenharia. Eu sou home care, home care, ali eu posso poder colocar na saúde, enfim, médicos, homemaker, dona de casa, né? Ciências físicas. Se não tiver, né? Eu poderia pôr outro. Tá vendo que tem estudante como ocupação primária? Às vezes, muita gente que está só estudando coloca que não tem um emprego e simplesmente coloca isso. E aí vai lá como se não tem nada. Se você está estudando, coloca estudante aqui, ó. Porque você colocando estudante, vai aparecer para você colocar os dados, né, da sua atual faculdade aqui, seus estudos, né? Mas lembrando, a minha ocupação primária, no meu caso, não é estudo, né? Eu trabalho como CLT, tá? Se eu fosse o Davi, dono da Nalvistos, eu sou proprietário, mas lembra que eu falei que ia preencher como se eu fosse um colaborador, um funcionário, né? Se eu fosse o proprietário, eu ia pôr aqui business, certo? E aqui eu ia pôr o nome da empresa, Nalvistos, né? Então eu ia pôr aqui o nome da empresa e o endereço, tudo certinho, descrever aqui minhas atividades como empresário, o que, que eu faço, tá? Como eu estou vindo como um colaborador registrado, né, que é a nossa ideia, eu vou pôr aqui outros, tá? É quase a mesma coisa, não vai mudar muito, mas aqui ele pede para você meio que dar uma especificada, né? Deixa eu traduzir aqui para vocês, para eu especificar o que, que é outro. Então eu poderia pôr aqui, né? Tipo, se é algo que eu não achei lá naquela lista, eu poderia colocar aqui, tá? Então, aqui nesse caso, eu poderia deixar assim, por exemplo, sou despachante de documentos consulares, tá? Que é algo específico que não tinha lá. Aí aqui tá, qual que é o nome do seu empregador atual? Aí eu vou colocar aqui, tá? Que eu trabalho na Nalvistos, tá? Davi, eu preciso pôr Nalvistos e passaportes, o CNPJ? Eu, como funcionário, não. Se eu fosse um empresário, aí aqui eu colocaria o nome da empresa, parênteses, ou sem parênteses mesmo aqui, colocaria aqui, né? O CNPJ da Nalvistos, que é esse aqui, né? Eu faria isso, tá? Na verdade, seria Nalvistos e. Então, eu já estou dando o meu nome inteiro, né? A razão social aqui com o meu número de CNPJ. Como eu sou um funcionário, eu posso deixar o nome inteiro da empresa, que é o que está no meu registro, tá? Que fica bonitinho. Eu poderia deixar aqui só Nalvistos, né? Eu poderia deixar só Nalvistos. Mas como no meu registro ele vem lá Nalvistos e passaportes e eu não quero ter divergência, nada, o cônsul ver que é bonitinho, eu vou deixar igual tá no meu registro aqui, tá? E aqui eu vou pôr o endereço da empresa. Vamos lá, aqui é o CEP, aqui é o endereço real da Nalvistos, tá? E o telefone real também. Solicitante, esse campo do trabalho, no método visto aprovado, que eu já falei aqui no vídeo para vocês, eu fiz uma colinha que eu explico, preencher, vocês não têm noção. É uma cola que eu uso com os novos colaboradores quando eu contrato alguém na Novistas, quando a pessoa está no treinamento para poder começar a atender cliente. Então, o mesmo que eu uso pro colaborador aqui da Nalvisto, pro especialista, eu coloquei no método visto aprovado. Então, eu ensino a preencher para quando é aposentado, quando é desempregado, quando é empresário, quando tem dois negócios, ou quando tem uma empresa e um CLT, quando a pessoa ela é terceirizada, quando ela é Uber, quando ela é 99 táxi, quando ela tem um iFood, quando ela trabalha com Mercado Livre, Mercado Pago, quando ela tem uma loja virtual, quando ela tem um negócio na internet. No método visto aprovado, eu ensino todos esses. Eu mostro um gabarito de assim, olha, você tem dois empregos, uma empresa e um SLT. Então você vai colocar primeiro esse aqui, depois esse aqui. Enfim, é muito legal, tá? Lembrando que esse produto que está na descrição, se você não gostar dele, você tem 7 dias para solicitar sua devolução sem ter dor de cabeça, apertando alguns botões no mesmo site que você comprou, você tem ele de volta, tá? Então você consegue ver o método, tenho certeza que ele vai te ajudar, tá? Que é a data de início. Então, se você tem dúvida como preencher o seu trabalho, não tem como explicar para todo mundo que assiste o vídeo, né?
O nosso canal tem muitas visualizações. Então eu consigo passar aqui para vocês o meu melhor, o básico, mas se você ainda tem dúvida algo específico, eu aconselho sim um MVA, tá? Que é o Método Visto Aprovado, tá? Que é o nosso produto digital aqui da Nalvisto. A Nalvisto, ela oferece assessoria de visto para quem não quer fazer preenchimento, né? Ou seja, é uma assessoria conosco, com especialistas, né? Onde eu participo de todos os processos, tá? E aí a pessoa não tem que preencher e fazer nada, né? A gente vai fazer tudo, você só vai comparecer. Mas tem pessoas que não querem passar dados para assessoria, né? Querem fazer sozinhas e ter mais chances. Então nós fizemos esse produto digital para você que é esse tipo de pessoa, que quer ter mais chances, mas não quer passar seus dados para assessoria e quer fazer o seu processo por conta para fazer da melhor maneira possível, tá? Data de início do emprego, então vou colocar aqui no dia 10 de junho, vou colocar aqui 2010, renda mensal. Já vou tirar sua dúvida. Davi, renda bruta ou renda líquida? Sabia que você tinha pensado nisso, né? Aqui eu posso colocar minha renda bruta, tá, pessoal? No meu caso, eu CLT, sou um despachante à vista, eu ganho R$ 6.500, eu vou pôr assim, tá? Desse jeito. Não coloca vírgula, não coloca assim, tá? Porque aqui já seria 650 mil, tá? Muitas pessoas erram nesse campo. Então vamos lá. Se você ganhar R$ 1.000, 130, certo? Eu ganho 5 mil, eu deixo assim, ó. Certo? Eu ganho 12 mil. É assim que você vai preencher e já vai sair do campo, tá? No meu caso aqui, então, eu ganho 6.500. Vou deixar assim, perfeito? Aqui, pessoal, descreva brevemente as funções. Eu vou dar uma dica que vai fazer... Muitas pessoas que iam ter o visto negado vai ter aprovado depois dessa dica que eu vou dar. Presta atenção. Aqui eu vou descrever minhas funções. Então, eu vou colocar aqui. Atuo, que é no dia a dia, né? Na área administrativa da empresa, alinhando e agendando processos para diversos tipos de vistos. Eu poderia deixar aqui, certo? Uma dica que eu vou dar, se você tem uma renda baixa, presta atenção no que eu vou falar. Se você tem uma renda baixa, tá? O que que acontece? Tem pessoas, eu já falei em vários vídeos no canal, que são analisadas antes da entrevista. Muitas pessoas são analisadas antes da entrevista. E tem pessoas que às vezes não, que é só ali na hora, né? Então quem é analisado na hora é uma trocação franca. Ele vai perguntando, oi, você faz o quê? Trabalha com o quê? E aí o cônsul vai aqui no olho no olho. Se ele acreditou, ele vai dar o visto. Se ele não acreditou na história, ou algo divergente, ou um preenchimento ruim, ele vai negar. Ok. Então, tem gente que são analisadas antes. Então, tem pessoas que vocês vê relato às vezes aí nos comentários. Ah, pra mim foi 3 perguntas e já negaram. Meu, me perguntaram uma coisa e negaram. Tipo, perguntaram pra onde eu ia, eu falei Orlando e negaram. Por quê? Normalmente essas pessoas foram preenchidas, foram analisadas antes, né? E aí, qual que é a questão aqui, solicitante? É assim, ó. Se você é analisado antes, vamos supor que você tem uma renda de R$ 2.000 aqui, certo? E às vezes eles veem que você não tem imóvel, não tem nada no nome, de repente deve pagar aluguel, então seria uma renda fraca ainda para fazer uma viagem, né? Só que às vezes você recebeu uma herança, tem um dinheiro guardado, algo do tipo. Então, se você tem a renda fraca, tá? Eu falo isso principalmente para quem tem uma renda, vamos dizer assim, abaixo de R$ 3.000 atualmente, tá? Eu vou voltar aos 3.500 mil aqui. Não custa, por mais que aqui tá perguntando as funções do emprego, mas é o único campo que eu conseguiria dar essa informação para eles é aqui. Eu colocaria assim, se você tem a renda baixa, tá? Além da minha renda citada, possuo R$ 25.000 para guardado para realizar a viagem. Porque aí ele vai falar, pô, o cara tem renda pouco, mas eu vi aqui que ele tem um dinheirinho guardado. Aí na entrevista ele vai perguntar, por que que você, sua renda é baixa? Não, eu tenho um dinheiro guardado. Eu vi que tem aqui. De onde que é esse dinheiro? Ah, eu me separei da esposa, a gente dividiu os bens. Ah, porque eu vendi a minha casa e construí outra e sobrou um dinheiro. Ah, porque eu vendi um carro e tô com isso. Ah, eu recebi uma herança da minha avó e tá... Enfim, cada um tem sua história, né? Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Do mesmo tempo que isso é algo que pode ajudar, você tem que tomar cuidado com a história que você vai contar lá, né? Porque eu já vi pessoas, teve um cliente meu
que ele falou que o cônsul, ele tinha vendido uma casa, mas esse cara, ele tinha várias casas, né? E ele tinha vendido uma casa, ele tava com dinheiro alto. E na entrevista o cônsul tava com dúvida de dar o visto e pediu os extratos. E aí viu que ele tinha um dinheiro alto lá, tinha tipo uns 300 pau, 300 mil reais. E ele falou que o cônsul perguntou, e esse dinheiro que você tem na conta, do que é? Que eu vendi uma casa. Ele falou que na hora o cônsul olhou pra ele, mas o senhor vendeu a casa por quê? O senhor tem intenção de morar nos Estados Unidos e vendeu sua casa no Brasil? Então você tem que tomar cuidado com o que você vai por aqui. Porque lembra, o visto de não imigrante, o visto de B1, B2 é de não imigrante. O visto de estudante é um visto de não imigrante. Quando eu falo não imigrante, é o quê? Para não morar, né? Então, se eles acham que a pessoa pode ter intenção de morar, é o motivo que mais faz negar o visto. E aí, esse meu cliente, ele estava orientado, a gente orienta para entrevista, tudo bonitinho. Ele falou: não, eu não tenho intenção de morar lá, eu vendi uma casa porque eu tenho várias aqui no Brasil, né? E eu queria comprar um outro imóvel. Então, eu acabei vendendo esse imóvel. E aí o consulado, você tem outros imóveis? Trouxe, inclusive eu trouxe aqui a escritura, tudo. Eu consulado, deixa eu ver. Ah, não, legal, bacana, então vai lá. Agora, se de repente alguém, que tem gente que faz isso, tá? Que vende carro, casa para ir morar e não tenho como provar, não consegui contornar do jeito que eu falei, era visto negado, tá? Porque isso acontece muito. Tá ok, solicitante? Então aqui foi uma dica, tá? Como a minha renda ali, 6,5, é uma renda compatível que normalmente aprova, a minha viagem, a minha história, que é a minha viagem, é para Natal de 2026, ou seja, tá muito tempo para frente, dá tempo de eu juntar o dinheiro, não tem a necessidade de eu estar aqui, né? Que eu tenho uma parte da grana. Agora, se a minha viagem fosse para daqui 4, 5 meses, minha renda já não é muito alta, né? De repente você se tá ali para dar aquela reforçadinha, vale a pena. Segue essa dica, eu tenho certeza que vai salvar vários aqui. E se te salvar na entrevista, comenta, deixa aqui no comentário pro pessoal ver que esse carequinha fala aqui é verdade. Tá bom? Então vou apagar aqui, tá? E vamos agora para a parte de educação, né? Para a próxima página aqui, tá ok? Então, solicitante, estamos aqui, tá? Na página de educação. O que que acontece? Aqui, solicitante, ó como esse formulário é importante você dar um preenchimento rico, quando eu falo, né? Não informações pobres, informações faltando, né? Aqui, ó, você trabalhava anteriormente? Se eu pôr que sim, ele vai pedir o campo para eu poder colocar dados do trabalho anterior. O que, que esse campo é aconselhável? Por exemplo, como eu tenho mais de 15 anos de empresa, antes eu trabalhava, eu era vendedor de carro. Então, se eu quero pôr o emprego anterior, eu poderia pôr aqui. Só que como eu tenho 15 anos de empresa, tudo para mim, no meu caso, não faz sentido eu citar emprego anterior lá de 15 anos atrás. Por quê? Porque eu sou super estabilizado no meu emprego atual, já tenho muito tempo, né? Agora, se você está no seu emprego atual, um aninho, 6 meses, você tem pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, vamos colocar aí de 3 anos para baixo, pelo menos, é interessante você colocar aqui o anterior, tá? Por quê? Para eles verem que você tem esse vínculo profissional no Brasil, que você saiu de uma empresa, já entrou em outra, já entrou em outra. Então aqui eu conseguiria colocar dados de emprego anterior meu e adicionar outros empregos, 3, 4. Então, às vezes, você tem só 6 meses de viagem e está com medo de pedir o visto. Ah, 6 meses de emprego, né? Ah, porque o meu vínculo empregatício está fraco. Só que se eles veem que você saiu de uma empresa, já ligou em outra, já saiu de uma, ligou em outra, eles vão juntar isso. Eles vão ver que não é que você tem pouco vínculo empregatício. Na verdade, você está em mudança na sua área profissional. Você está saindo de um lugar e entrou em outro, né? Às vezes a pessoa ela nem saiu, nem foi mandada embora, ela pediu para sair, foi uma oportunidade, foi um convite melhor de uma oportunidade de trabalho. Então cada um tem uma história, tá? Então se você tem pouco tempo no trabalho atual, o ideal aqui é você porque sim preencher, tá? Se você tem 2 empregos CLT, por exemplo, você preenche o outro do jeito que eu falei. Aqui você pode pôr, por mais que ele está pedindo o trabalhava anteriormente, você pode pôr os dados do emprego atual aqui, do segundo emprego. Aí eu poderia pôr aqui, ó, pastelaria, que é o meu segundo emprego. Pastelaria Davi. Eu trabalho lá na pastelaria Davi, certo? Aí eu colocaria aqui, ó, atual emprego. Por quê? Para eles verem que eu tenho 2 empregos atualmente. Eu poderia preencher dessa forma aqui também, tá? Pessoal, eu sei que essa parte de emprego envolve muita coisa. Eu vou pôr aqui que não, tá? Onde trabalhava anteriormente, porque no meu caso eu já expliquei que não é necessário. Eu poderia pôr que não, mas se você tem dúvida, dá uma olhadinha no método visto aprovado, tá? O link está na descrição. E aqui é onde eu vou pôr a graduação. Você frequentou uma instituição educacional, presta atenção, gente, de nível
secundário ou superior, esse campo aqui você vai pôr o quê? Técnico e graduação, tá? Não precisa colocar o ensino médio, tá? O que eles vão analisar mesmo que vale aqui é o técnico e a graduação, tá? Então aqui, vamos lá. Lembrando que eu estou colocando dados fictícios, tá? E aqui, é lógico, eu coloco o dato, a data de quando eu iniciei e de quando eu terminei, tá, solicitante? É claro que aqui, solicitante, tem gente que vai estar cursando ainda, tem gente que tem mais graduações, né? Então aqui eu poderia deixar, por exemplo, aqui. Então aqui, como eu terminei a faculdade em 2010, eu deixaria teoricamente dessa forma, né? Quando eu compareci e quando eu finalizei, né? Eu poderia deixar dessa forma, tá? Se você estiver cursando a faculdade ainda, o que que você vai fazer? Essa data aqui, tá? Hoje, por exemplo, o que que você vai fazer? Você tem que pôr a data de um dia de antes do dia que você está preenchendo, tá? Então, por exemplo, se eu estou preenchendo o formulário aqui no dia 20 de dezembro de 2025, eu colocaria aqui 19 de dezembro de 2025, um dia antes. Por quê? Quando eles veem que a data está um dia antes do dia que foi preenchido, eles entendem que o curso ainda está em andamento, tá? Então, isso é uma dica importante, tá? E você, para reforçar, você poderia colocar, tá? Ou aqui, né, curso em andamento, tá? Escrever, ou você poderia deixar aqui em cima também, tá? Curso em andamento, tá? Para dar ali uma informação um pouco mais mastigada. É esse tipo de coisa que eu falo para vocês, que é a diferença de quem aprova e quem nega o visto, tá? Ah, mas não me perguntaram, mas será que você deu informação suficiente? Às vezes você não deu, né? Às vezes faltou muita coisa. Eu sei que cada caso é específico, mas eu tenho certeza que essa dica pode ajudar muitos que estão assistindo, tá? E aí, gente, se eu tenho outra graduação, eu coloco aqui, ó, adicionar outro e eu posso colocar quantas eu tiver, tá? O ideal é sempre colocar da última para as primeiras, tá ok? Esse seria sempre o mais interessante, tá? Então, finalizamos aqui informações sobre o trabalho, tá ok? Vamos agora para outra página também falando sobre aqui a parte de trabalho e educação. Vamos lá. Então, solicitante, já estou aqui, tá? Na página adicional aqui de trabalho, tá ok? Então, aqui, ó, eles perguntam se eu pertenço a um clã ou uma tribo, tá? Então, a maioria das pessoas vão colocar aqui não. Se você participa, você coloca. Aqui os idiomas, né, que você fala. Aqui eu vejo muitas pessoas errarem. Aí a pessoa vem, negaram meu visto, não falaram nada, não sei o que lá. Preenchimento fraco, né? Por exemplo, muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, quando chega aqui, a pessoa, eu não falo inglês, não falo espanhol, não vou pôr nada. Aí a pessoa faz o quê? Fala isso aqui, ó. Aí ela já vai para outras perguntas aqui, né? Agora eu vou te perguntar, você não fala português? Não? Porque a pergunta aqui é: forneça uma lista de idiomas que você fala, gente. Então, eu tenho que pôr aqui o português. Aí você fala: poxa, Davi, será que foi negado por isso porque eu não pus o português? Não, isso não faz negar, tá? Eu te garanto que se você fala português e não colocou isso, teve visto negado, não foi por isso. Isso não é um motivo para negar o visto, tá? Mas é um motivo deles verem se o documento está preenchido, se você é uma pessoa que presta atenção no que preenche ou não, né? Se a informação está completa ou não, né? Porque você vai falar com ele em português lá na entrevista. Então, se você vai falar com o cara em português, por que você não colocou aqui que fala português? Tá com preguiça de preencher, preencheu errado, preencheu de qualquer jeito, alguém preencheu para você e montou dados. Tudo isso pode ficar na cabeça deles. Então, passa informação, tá, gente? Então, eu falo aqui. Eu falo português. Ah, você fala inglês? Então, põe aqui. Inglês. Presta atenção no que eu vou falar. Todo idioma que você pôr aqui, você corre o risco da sua entrevista ser no idioma, tá? Então você só coloque o inglês se você consegue desenrolar. Você não precisa ser a fluência more, né? Mas você tem que conseguir desenrolar ali na conversa, tá?
Porque eu já vi várias pessoas ter o visto negado de chegar lá, porque você vai falar com o americano. E aí, ele já começa a fazer em inglês e a pessoa, não tô entendendo, não tem o que lá. Ele pega, para e fala em português. Não, mas você falou que fala inglês aqui no formulário? É, mas eu não tô entendendo. Não, então o senhor não fala inglês. O senhor colocou, as outras informações são verdadeiras, porque você colocou que fala inglês, eu tô falando, você não tá entendendo. Aí você já começa a se complicar na entrevista, ficar nervoso, aí vai responder. Talvez você sem querer vai responder coisa errada porque você tá nervoso. Então, gente, coloca se você tem fluência, tá? Ou se você, no mínimo, desenrola bem ali para poder estar conversando, tá ok? Você viajou, e aqui, gente, daqui para frente vão vir várias perguntas, né? Então aqui, ó, você já viajou para algum país ou região nos últimos anos? Se você já viajou, você vai por aqui que sim, tá? Ele pergunta aqui nos últimos 5 anos, tá? Gente, se você fez uma viagem há 6 anos atrás, foi para um país legal, interessante, coloca. Não tem problema, isso aqui não vai atrapalhar. Não é porque colocou depois de 5 anos que vai atrapalhar, tá? Se é um país bacana, que você vê que pode fazer a diferença ali, né? Muitos países, quando você está pedindo visto de turista, por exemplo, eles querem ver se você é um turista mesmo, se você vai lá, vai voltar. Então, quando a gente tem viagens internacionais, isso é bacana, né? Só que não é para todo lugar que que ajuda tanto no visto, né? O que que ajuda? Quais tipos de viagens que ajudam a aprovar mais o visto porque mostram um perfil de turista? Você viajar para países que exigem vistos, ou seja, porque eles já viram que outros países te analisaram e te aceitaram, né? Países que exigem vistos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, não vou falar todos, né? Vai Canadá, Austrália, China, Índia, Egito. Inclusive, esses 5 países nós trabalhamos, tá? Se você precisar de visto para algum desses países. Vou te dar um exemplo de países que não são tão fortes, por exemplo, Argentina, Paraguai. Por quê? Porque além de não precisar, por exemplo, do passaporte ali, carimbar, nós brasileiros, por exemplo, podemos ir com RG, uma CNH para esses países. Muitas pessoas, para poder melhorar o perfil lá na visão do agente consular, por saber que não precisa do passaporte, dá para entrar com RG, o pessoal mente nesse campo. Coloca aqui. E é o combo, Argentina-Paraguai. É incrível. Não sei por que tem tantos países para as pessoas porem, ela coloca Argentina e Paraguai. Normalmente quem tenta mentir lá coloca esses países, tá? É claro, se você foi mesmo, pode pôr o Argentina e Paraguai, tá? Mas é importante é o quê? Você ter comprovações. Ah, Davi, mas lá não pede o carimbo no passaporte, eu vou comprovar como? Gente, quando a gente viaja, você pode comprovar de várias formas, né? O pagamento da casa do Airbnb, o hotel que você ficou todos os dias, o voucher, o voo, a passagem de ônibus, fotos na viagem no seu Instagram, que eu falei para você deixar aberto lá atrás. Então, várias formas você pode comprovar. Então, é aconselhável você colocar o que você comprova, tá ok? Porque se ele duvidar lá, te pedir uma prova, você vai ter na hora. Se você não tiver, ele vai achar que você está mentindo e vai negar o visto na hora, tá? Então, vamos colocar aqui o que você, para onde que você de fato já fez essas viagens internacionais, né? Os países visitados, tá? Então, você vai olhar aqui, eu fui para Argentina. Coloquei aqui Argentina. Vou adicionar outro país. E aí você pode ir adicionando quantos você quiser, tá? Você pode colocar aqui. Davi, tô olhando aqui. Aqui no Brasil eu viajei. Então, ele tá perguntando para quais países você já foi, né? Então, nós brasileiros não vamos por aqui Brasil, tá? No caso, tá ok? Canadá eu fui, vou por aqui também, tá? Porque aqui, gente, é lista dos países visitados, né? Você não visita o Brasil, você mora no Brasil, tá? Então, aí aqui, gente, enfim, eu vou colocar todos os países, tá ok? Que eu já fui, tá? Eu tô preenchendo aqui com dados fictícios, claro, né? Mas você vai colocar aqui de acordo com o seu caso, tá? Então, para onde que você foi? Eu fui para França, vou deixar aqui também, tá ok? E assim você mantém, tá? Aqui embaixo, continuando, você pertenceu, contribuiu ou trabalhou para alguma organização profissional, social de caridade? Se eu colocar aqui que sim, ele vai abrir o campo para eu colocar apenas o nome da organização, né? Sim, eu trabalho na área social, eu trabalho nos Amigos dos Cachorrinhos. Então você ia por aqui, Amigos dos Cachorrinhos, entendeu? É isso que você colocaria. Lembrando, tudo que a gente preenche nesse formulário, pessoal, por mais que. Presta atenção no que eu vou falar. Mais de 90% das entrevistas eles sequer pedem documentos, porque ou eles já te analisaram, ou eles vão na confiança ali. É importante sempre colocar o que você consegue comprovar, tá? Então, se você é dos amiguinhos dos cães aqui, lá dessa associação, tem alguma comprovação também, tá ok?
No meu caso, como eu não participo, eu vou colocar aqui não. Aí aqui, você tem habilidade ou treinamento especializada com armas de fogo, explosivo, armas nucleares, biológica? Não, eu não tenho, tá? Se você é policial, bombeiro, se você tem habilidade por algum motivo, se você é CAC, enfim, você vai por aqui que sim, né? Você vai ter que pôr aqui que sim e explicar, né? Olha, possuo habilidades, pois sou policial militar. Possuo habilidades, pois possuo a CAC e o documento que me autoriza, o número é tal. Aí você põe o número do seu documento aqui que vai autorizar você ter habilidades com arma de fogo. Enfim, você vai pôr se você tem, né? No meu caso, como eu não tenho, vou deixar aqui que não, tá? Mesma coisa aqui, você já serviu o exército? Se eu coloco que sim aqui, ele vai abrir um campo pedindo aqui, né? Ramo de serviço, classificação, a posição, especialidade militar, você vai colocar conforme, né, as datas aqui, o seu caso. No meu caso, como eu não servi, vou pôr que não. Você já serviu, foi membro ou esteve envolvido em uma unidade paramilitar, unidade de vigilante, grupo rebelde, grupo guerrilheiro ou outro tipo de organização? Eu nunca, tá? E aí, gente, aqui, ó, a gente terminou essa página de informações adicionais, agora a gente vai para parte de segurança, né? Que é aquele monte de pergunta que vai vir. Vocês vão ver eu colocando tudo não aqui para não ficar enrolando o vídeo, mas é tudo pergunta. Você pretende traficar nos Estados Unidos? Você tem alguma doença transmissível? Você pretende se prostituir? Você pretende sequestrar alguém? Você pretende mexer com máfia? Enfim, você vai ter que ler e responder de acordo com o seu caso, tá? Vamos lá. Então estamos aqui, ó. Vou traduzir aqui, né? Vamos ver aqui as primeiras aqui, ó. Você tem alguma doença transmissível de importância para a saúde pública? Então, gente, é claro, vocês vão ler tudo e vão pôr o que se aplica a vocês ou não, tá? Ó, você tem um transtorno mental, físico que pode representar uma ameaça à sua segurança ou bem-estar para outras pessoas, né? Então você vai respondendo aqui, tá ok? Você já foi usuário ou um viciado em drogas? Então aqui tudo que você põe. Lógico que tudo que você pôr aqui, você pode ser questionado, né? E dependendo da situação, você pode ser negado por isso também, tá? Então, vocês têm que prestar atenção aqui, tá? Fica a dica, tá? Então, terminei aqui, vamos para a próxima pergunta. Agora são várias perguntas de segurança, tá? Lembrando, pessoal, que depois dessas perguntas, quem faz o processo em Recife ou Porto Alegre tem que anexar foto no formulário da S160, seriam depois dessas perguntas, tá? Então, como o meu caso é para São Paulo, não vai pedir foto. Então, aqui, gente, eu vou pôr tudo não, depois vocês vão lendo aí, né? Vocês estão vendo aí, já foi preso ou condenado, já violou ou se envolveu em conspiração, você está vindo dos Estados Unidos para se prostituir, tudo aquilo que eu falei, né? E aí, vocês vão lendo aí e preencham conforme os dados de vocês. Vou passar de página, tá? Perguntas de segurança 3, né? Então, página 3 aqui, contexto 3, vamos lá, vou continuar, tá? Pessoal, vou pondo tudo não, porque eu preencho esse formulário todos os dias, e então, assim, eu conheço cada pergunta, mas vocês aí vão ter que ler e reler aí para poder estar passando. Tá, vou passar de novo aqui, tá? Ó, já é a parte 4 das perguntas finais, certo? Aqui, opa, desculpa aqui, traduzir só para vocês verem, né? Você já foi removido ou deportado de algum país? Se você já foi deportado, não importa. Aqui não é dos Estados Unidos, ele está falando de qualquer país, tá? Então aqui o interessante seria por se você já foi que sim, tá? Porque existe sim um departamento internacional de imigração que eles sabem. Não todos os países são interligados, mas muitos sabem se você já ficou ilegal no outro ou não. Então se você coloca aqui não e você já ficou, e eles souberem que sim, você já vai chegar lá negado. Tá? É claro que se você colocar que sim, a sua chance vai diminuir de aprovação. Por quê? Porque eles vão pensar, se a pessoa já foi legal lá na Espanha, não vai ficar aqui nos Estados Unidos. Então, é lógico que diminui as chances, mas aí vai depender o quê? Da sua história de viagem, dos vínculos, né? Porque aí já é algo da sua vida, tá? Então, passei daqui, vamos para a última página. Cheguei na última página aqui, tá, gente? Gente, presta atenção, agora é uma parte muito importante, tá? Eu vou por aqui que não nas perguntas. Aqui é a parte da revisão. Ó, cliquei para revisão. Aqui eu não tinha selecionado não, né? Então ele me deu aqui a indicação. Sempre, gente, que você errar alguma coisa, um campo não tiver preenchido, vai aparecer aqui em vermelho a questão de onde que você errou, tá? Para você corrigir. Vou por aqui, ó, que agora é a parte da revisão, né? Review. Aqui, galera, que você colocaria foto, se você fosse, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, não precisa pôr foto porque vai tirar no CASB, tá?
Então aqui, pessoal, você faria o upload da foto. Lembrando que a foto ela tem que ser com os padrões do consulado. Fundo branco sem camisa branca, para não confundir com o fundo. Orelhas todas à mostra, testa tem que estar inteira à mostra, tá? O rosto inteiro e pescoço inteiro à mostra, tá? Então, o cabelo mulher tem que ser para trás, ou no rabo de cavalo, ou pentear para trás, porque tem que estar tudo aqui, ó, aparecendo a testa, tá? Sem adereços, tá? Sem óculos, sem tiara, sem brinco, sem gola alta, né? Sem piercing, sem nada. É o rosto liso, tá? Porque se você mandar sua foto fora dos padrões, vai atrasar o seu pedido de visto americano. A sua aplicação ela vai se atrasar e você vai se prejudicar. Então é importante levar o rosto limpo, tá? Por quê? Porque se o visto sendo aprovado, lá na imigração eles têm que olhar pro visto, bater e ver que é você, tá? Então, por isso que tem que estar livre o rosto aqui, tá? Nada, sem brinco, sem nada, tá? Tiara, nada, nada, óculos. Tira a foto com os padrões, tá ok? Inclusive, no método visto aprovado, eu tenho eu mostro, eu dou tipo uns 10 exemplos de fotos que não são aceitas e os 3 exemplos como eles podem aceitar uma foto, caso vocês queiram, o link está na descrição. Pessoal, aqui é a parte de revisão, tá? Então, como eu não tenho que colocar foto, aqui é onde, se eu vi que eu preenchi alguma coisa errada, é onde eu vou arrumar, né? Então, você tem que ficar atento, porque, por exemplo, escrevi meu sobrenome errado. Eu venho aqui, ó, clico em editar, ele vai para essa página, aí eu vou ali arrumar e depois eu vou voltar para cá, entendeu? Então, aqui eu tenho que revisar, para ver se, ó, tá vendo? Tudo que a gente preencheu tá aqui, ó. Tá ok? Então revisei, tá tudo ok. Vamos para a próxima revisão de viagem, tá? Vamos lá. Então tá aqui, ó. E eu já vou ensinar vocês como que vocês vão salvar o documento oficial, porque todo mundo erra nessa parte, tá? É a parte mais importante do processo. E como salvar o preenchimento, porque só dá para salvar uma vez. Se você falhar, você não vai conseguir ter o seu próprio preenchimento salvo, tá? Então aqui conferir, vou passar de novo, vou para revisão aqui no contato nos Estados Unidos. Verifiquei aqui, tá tudo em ordem. Aqui eu só tô revisando, né, galera? Só tô revisando. Então, aqui tá tudo ok, perfeito. Aqui, ó, que eu tinha preenchido, tá vendo? Bacana, show de bola, perfeito. É importante conferir, tá? É importante conferir, pessoal. É a sua oportunidade de arrumar o que você errou no preenchimento, se você errou, né? Então aqui, vamos lá. No fim aqui, localização. Então é importante eu ver se realmente tá a cidade que eu quero fazer o processo, certo? Se eu quisesse fazer no Rio de Janeiro, estaria errado, ó, mas lembra, meu processo estou fazendo em São Paulo, né? Então tá certinho aqui, ó, São Paulo, Brasil. Agora é a parte de assinar e enviar o documento. Essa parte é muito importante, tá, solicitante? Porque assim, aqui eles falam, né, que você sobre a veracidade das informações, que você entende que você pode ser julgado, pode, né, pode ter penas por declarações falsas, enganosas, né? Tem até aqui pode resultar em recusa permanente do visto, recusa de entrada e até coisas mais graves, né? Sobre declarações não juramentadas feitas sob pena de perjúrio, enfim, né? Tá? Depois vocês dão uma lidinha e aqui eles colocam assim, ó, alguém te ajudou a preencher essa solicitação? Se você tá vendo eu te ajudar pelo vídeo, não é porque você tá vendo eu te ajudar que você vai pôr que sim. Isso aqui normalmente é utilizado quando uma assessoria fez para você. Ou seja, se você contratou aqui a Nau Vistos, aí nós vamos colocar aqui que sim, né? O nome de quem preparou os documentos e o nome da organização, Nau Vistos e Passaportes, que eles vão entender que uma assessoria te ajudou, ou uma agência, né? No meu caso, não, né? Eu que estou preenchendo aqui sozinho. Você que está me assistindo, se você está preenchendo sozinho, você vai pôr que não também. Você pode estar tendo minha ajuda através de um vídeo, mas eu não estou preenchendo para você. Se eu tivesse preenchendo para você, você ia colocar aqui que o Davi te ajudou, ou a Nalvis, tá? Mas eu não estou preenchendo para você, então você vai pôr que não, tá? Lembrando que eles podem verificar os IPs, eles recebem todas as semanas centenas de 1060 aqui da Nalvistos, né? Eles já sabem até o padrão que a gente preenche, tá? Então aqui eu coloquei que não. Assinaturas, assinatura eletrônica. Então aqui, gente, é aquela parte, né? Certifico, né? Sobre a lei dos Estados Unidos, que o exposto acima é verdadeiro, né? E aqui eu tenho que assinar. Lembra que eu falei que tinha que pôr o número do passaporte? Então aqui eu tenho que pôr certo, senão não passa. Então vou pôr aqui o número do meu passaporte e digitar a CAPTCHA que tá aqui do lado, tá?
Nesse caso aqui, 8625. E aqui eu vou assinar, mas presta atenção agora, porque se você falhar agora, tudo que você fez vai por água abaixo, tá? Presta atenção agora, eu vou assinar. Então, ele está falando aqui que foi submetido, né, para assinar e submeter aqui, tá? Então, eu assinei e enviei a inscrição com sucesso, ok, então quer dizer que está lá no sistema, está cadastrado. Perfeito? Isso aqui foi a data que eu acabei de preencher, certo? Aqui, gente, a próxima é a confirmação. Tudo isso que a gente fez é para gerar esse documento que vocês estão vendo na tela, ela é a confirmação do DS-160. Só que se esse documento, presta atenção no que eu vou falar. Se esse documento, ele tiver com esses botões aqui, ó, tá vendo esse botão? Ó, Print Confirmation, Print Application. Ele não é o documento oficial, ele não é a confirmação do DS-160 oficial, tá? O documento oficial é sem esses botões, então você tem que salvar ou imprimir sem esses botões. O que você vai fazer? O único momento que você tem para ter o preenchimento completo salvo, depois, mesmo que você recupere com a senha que eu te dei, com a pergunta de segurança, não dá para ter o preenchimento completo, tá? O único momento é esse, nessa tela. Você vai vir aqui, ó, Print Application, tá? Ele vai abrir aqui, ó, tá? Ele vai mostrar aqui tudo que foi preenchido, tá vendo? O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, Print Application, deixa eu traduzir aqui para você também, para quem não entende o inglês, tá? Imprimir a aplicação, eu vou clicar aqui, aí aqui eu posso ou mandar para a impressora direto, que aí ele vai imprimir, certo? Já vai sair na minha impressora lá o preenchimento completo, ou eu posso salvar como um PDF. Por isso que o Google Chrome é legal, porque ele salva como PDF. Então eu pego e posso por aqui, ó, salvar como PDF, ou seja, eu vou por aqui, ó. Preenchimento, cadê? Preenchimento DS, preenchimento completo. Completo David Leite. Preenchimento completo DS-160 David Leite. Eu vou salvar lá nos meus downloads isso aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, salvo. Ok? Ele tá salvo lá. Quando eu fiz isso, ele vai automático para essa tela. E aí, nessa tela, porque aquele documento que a gente salvou, preenchimento completo, ele não é para levar no consulado, é só para você saber o que foi preenchido. Eu tenho que vir aqui, ó, voltar para a confirmação. Deixa eu traduzir aqui para você, ó, tá? Voltar para a confirmação. Então, eu vou voltar para a tela que eu estava anterior. Eu vou vir aqui em Print Confirmation para imprimir a confirmação oficial. Aí vocês vão ver que ela vai sair sem esses botões que vocês estão vendo na tela, tá? E lembrando, por que tem que fazer esse caminho? Porque se você fizer primeiro o Print Confirmation aqui, depois você não vai conseguir, tá? Se o sistema cair, você não vai conseguir resgatar o preenchimento completo. Então, primeiro você faz isso, tá? Primeiro você faz isso. E agora aqui, ó, Print Confirmation. Tá vendo? Ó como que ela vai aparecer aqui, ó, sem os botões, ó. Tá vendo que tá sem os botões aqui, ó? Então, eu vou salvar como PDF, certo? Salvei, então vou por aqui, ó. Esse é o documento oficial que tem que ser levado no consulado. Então vou por aqui, ó, que é a confirmação do DS-160, tá? Então deixei aqui, ó. Ela tá salva aqui. Então, solicitante, aqui eu terminei, tá? Só vou abrir o documento. Deixa eu abrir a pasta aqui para vocês, só para eu poder abrir aqui o documento. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou abrir aqui, ó, a confirmação do DS-160. Olha lá como que ela veio, ó. Dei uma olhadinha aí, ó. Olha lá, ó. Consulado de São Paulo, não tem os botões embaixo, tá vendo? Ó o número aqui, ó, termina com VX, é aquele mesmo número do bloco de notas, ó, tá vendo? Que tá aqui, que eu tinha salvo. Então, ó, isso não é um visto, mas essa é a confirmação oficial, tá? Então elas são duas páginas, ó, tá vendo? Aí ela tem esse código de barras, quando você chegar lá, eles vão bater esse código de barras, tanto no caso como no consulado, aí já aparece tudo que foi preenchido para eles na tela, tá? E aqui, ó, o preenchimento completo, David Leite, é onde... Ah, tá chegando a minha entrevista. Putz, eu não lembro que dia que eu pus que ia viajar. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou ter tudo, ó. Olha lá que bacana, ó. Tudo que foi preenchido, ó, tá aqui, ó. Tá até falando aqui, ó, só cópia pessoal, não leve pra entrevista, tá vendo? Tá aqui, ó.
Muita gente leva isso pra entrevista. Você pode levar se você estiver na fila, pra você ficar lendo tudo. Mas, ó, tudo que eu preenchi, ó. Ah, lembrei, ó, eu tinha colocado 15 dias e dia 20 de dezembro, beleza. Porque se você não salva e esquece, aí chega lá, ele fala assim, quanto tempo você quer ficar na entrevista? Você fala 10. Ele lê 15, ele vai negar seu visto na hora. Ele fala assim, ora, mas aqui você colocou 15, na entrevista tá me falando 10, aí você falou que é dia 20 de dezembro, agora você tá me falando que vai 10 de janeiro. Vai negar o visto, é divergência de informação, gente. Então aqui, ó, o preenchimento completo, tá? Eu tenho um vídeo no canal, eu vou gravar aqui pra vocês também, então por isso se inscrevam pra acompanhar. Deixa eu voltar aqui pra mim. Então se inscrevam, ativem o sininho, por quê? Porque se você precisar alterar esse DS-160, porque às vezes a pessoa faz a aplicação e aí não dá para agendar porque tá corrido no serviço, isso e aquilo, aí ficar jogando mês, e às vezes tem que mudar, tem que alterar esse documento, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como alterar, já é um vídeo antigo que mostra o passo a passo, é um vídeo sucesso, tá? Passou aí de 300 mil visualizações já, acho que até 400 se bobear, porque faz tempo que eu não vejo quantos desses vídeos tem. Mas eu tô fazendo um novo de como você alterar esse documento de forma correta, tá? Depois desses vídeos aqui no canal, eu vou fazer um novo vídeo explicando. Agora que tá pronto o DS-160, o que você tem que fazer? Qual que é o próximo passo? No próximo passo você tem que criar você tem que criar uma conta no sistema de agendamento, tá? Do consulado americano, tá? Do CASV. Então, eu vou ensinar você a criar essa conta, tudo que você tem que fazer para ficar bonitinho, para não dar erro, para não dar chabula com eles, tá? E aí vocês vão ter que cadastrar essa DS-160 que nós fizemos, o número da confirmação, lá para poder sim gerar a taxa consular, pagar a taxa, depois que pagar a taxa, liberar o calendário para você escolher a melhor data para você, o melhor horário para poder se agendar, tá? E eu vou fazer também um novo vídeo sobre isso. Eu já tenho um, só que é de 5 anos atrás, então ele tá desatualizado, mas ele já pode te ajudar, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, o link vai estar na descrição. E os novos vídeos está para sair nas próximas semanas, que eu mostro da conta. Então, não esqueça, além de se inscrever, deixar o like, se você gostou da minha explicação, ativa o sininho, porque só com o sininho ativado, quando eu postar um vídeo, vai chegar uma notificação na hora ali no seu celular, para você poder estar fazendo o seu processo de maneira adequada, tá ok, solicitante de visto? Gostaram aqui do preenchimento completo? Lembrando, tá? Se você quer dobrar as suas chances de aprovação, dá uma olhadinha no método visto aprovado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu falo de tudo nesse vídeo, tá? Eu falo do visto de negócios, visto de turista, mudança de status, extensão de prazo, que são coisas que às vezes as pessoas precisam fazer pós-visto, né? Quando elas estão lá. O que é bom na imigração falar, quantia de dinheiro para levar por dia, perguntas feitas na entrevista, melhor forma de responder, melhor forma de não responder, o que é adequado, o que não é, diferença de status, diferença de visto. Falo também os melhores dias e horários para você comprar passagem para os Estados Unidos, melhores ofertas, os melhores sites, eu passo isso para vocês também. Enfim, é um conteúdo completo. Eu falo para quem já teve visto negado a melhor forma de montar a defesa. Enfim, gente, isso que vocês viram hoje é uma parte pequena de quem quer pedir um visto americano de turista ou negócios, tá? Ou estudante, ou trabalho, né? Porque esse formulário ele serve para vários. Isso que eu mostrei para vocês hoje é uma parte importante, mas uma parte pequena perto do processo, tá? Então, se você quer dobrar suas chances de aprovação, método visto aprovado, link na descrição. O vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado você a preencher o DS-160. Um grande beijo a todos e tchau, tchau!